Uma vez acreditei em destino, em propósito, na glória radiante da ascensão da humanidade entre as estrelas. Quão inocentes éramos, nós que marchávamos sob águias verdes, nossa ceramita brilhando com convicção justa. Ninguém é mais profundamente amaldiçoado que aqueles que uma vez acreditaram ser justos. A mutação começou em minha mão esquerda, uma mudança sutil no início, mal perceptível em meio aos rigores da guerra, articulações dos dedos enrijecendo, pele endurecendo como casca em árvore milenar. Escondi por 17 campanhas através de 3 sistemas estelares. Meus irmãos teriam me executado sem hesitação, se soubessem. Desvio genético é imperdoável entre os mais puros do Imperador. Ainda agora, lembro do peso de minha Chainsword, vibrando com intenção assassina, enquanto purgava irmãos de batalha que mostravam sinais de corrupção. Quão zelosamente caçava aqueles cuja pureza genética faltava. Como desprezava a fraqueza da carne mutante. Agora olho para mãos que não são mais mãos, garras que mudam e se transformam a cada dia que passa. A carne se dobra sob meu olhar, respondendo a pensamentos que nunca formo conscientemente. O capítulo Iron Lords existe agora apenas em minha memória. Abandonei sua insígnia no dia em que fugi para o vazio gritante que reivindicou minha alma. 5 séculos passaram, desde que me ajoelhei aos poderes que prometeram salvação da mutação, da fraqueza, da decadência. 5 séculos de sangue e traição, de revelação gritante e terror silencioso. Eles nos chamam Chaos Space Marines, como se esse termo abarcasse a verdade de nossa existência. Como se 2 palavras pudessem capturar a totalidade de nossa danação. Nós que fomos uma vez a espada do Imperium, agora nos voltamos contra a mão que nos forjou. Nós que trocamos imortalidade por algo pior que morte. Não sou mais irmão Hylan. Esse nome pertence a um homem morto, um tolo que acreditou que corrupção genética pudesse ser negociada através de devoção a deuses mais sombrios. A Legião Negra me recebeu de braços abertos. Sua armadura já distorcida em configurações assustadoras. Sua carne já convencida a mudar. Falaram promessas de glória, de ascensão, de liberdade da tirania hipócrita do falso imperador. O que nunca mencionaram foi o preço, o verdadeiro custo imensurável de abraçar o caos. Deixe-me contar sobre o horror mortal da longa guerra. Deixe-me falar da eternidade amaldiçoada que aguarda aqueles que rendem sua humanidade aos poderes da ruína. Deixe-me cronologizar a desintegração de mente e corpo que nenhuma armadura energizada pode proteger. Deixe-me falar da glória vazia conquistada em serviço a deuses que consideram seus servos mais devotados como meros peões. Esta é minha confissão, meu aviso, meu epitáfio. Embora a morte nunca me reivindique, já sou cadáver, um remanescente ambulante de ser que antes conhecia propósito. Agora conheço apenas fome, raiva e a risada malévola dos deuses. Esta é a história de minha queda. O vazio te convida a testemunhá-la. Começarei com o dia em que morri. Meu esquadrão foi despachado para o mundo de mineração Karadesh, planeta desimportante de produção industrial modesta e população descartável. O tipo de mundo que o Imperium valoriza apenas por seus impostos, esquecido até que aqueles impostos falhem. Relatórios de inquietação de trabalhadores chegaram à guarnição dos Iron Lords próxima. Rumores de símbolos estranhos marcados em paredes de Rockkrita. Sussurros de mineiros cantando versos proibidos nas galerias mais profundas. Uma insurreição herética padrão. Uma missão de restauração de conformidade padrão. Fizemos Planetfall ao amanhecer. 4 esquadrões de Marines táticos liderados pelo Chaplain Dorvus. Os administradores de mineração nos receberam com reverência nervosa, guiando nosso Thunderhawk
para a instalação de processamento central. Seu medo era palpável. Não apenas medo da heresia que reportaram, mas medo de nós, de retribuição, se julgássemos sua vigilância inadequada. As perturbações começaram há 3 meses, meus lordes. O administrador-chefe explicou, sua voz tremendo. Cotas de produção caíram 7%. Trabalhadores reportaram sonhos. Mau funcionamento de máquinas aumentaram 3 vezes. Dorvos pairava sobre o homem, seu elmo caveira não traindo emoção. Mostre-nos onde os símbolos apareceram. Eles nos conduziram através de corredores nunca projetados para acomodar a armadura energizada. Meus ombros raspavam contra as paredes, deixando arranhões no metal. Os administradores recuavam de cada toque de ceramita contra a infraestrutura da instalação. Assim são os mundos imperiais, quebrados pelas próprias forças enviadas para protegê-los. O primeiro símbolo apareceu em porta de explosão, levando a galeria 17. 8 raios irradiando de olho central. Cru, mas inconfundível. A marca do caos indiviso, Dorvos disse, sua voz amplificada, ecoando no espaço confinado. Quem descobriu esta blasfêmia? Supervisor de turno Cal, o administrador respondeu. Ele a reportou imediatamente. Selamos a galeria. E onde está este supervisor agora? Perguntei. O administrador consultou nervosamente seu slate de dados. De acordo com registros, ele desceu a galeria 17 há 2 dias com equipe de segurança. Nunca retornaram. Dorvos virou-se para nosso esquadrão. Irmão Hylan, leve seus homens e segure os níveis superiores da galeria. Irmão Terros, estabeleça perímetro ao redor desta instalação. Irmão Averick, interrogue todo o pessoal que trabalhou nesta sessão. Irmão Carden, venha comigo ao array de comunicações. Devemos atualizar o comando do capítulo. Acenei, ciclando a ação em minha Bolt Pistol. Conforme ordena Chaplain, 4 irmãos de batalha me seguiram em direção à galeria selada. Leituras de Auspex multispectro mostraram movimento além, mas nada conclusivo. Instalações de mineração sempre registram anomalias térmicas e perturbações de movimento. Os lugares profundos dos mundos nunca estão verdadeiramente quietos. Preparem para a violação, ordenei, colocando cargas de fusão nos pontos fracos da galeria. Protocolos de autocensura completos. Esperem contaminação warp. A porta desintegrou-se em clarão de ar superaquecido. Avançamos através da abertura fumegante, armas erguidas, sensores ajustando-se à escuridão além. A galeria se estendia para baixo. Um poço massivo vertical, reforçado com estruturas de metal e mecanismos de elevador. A plataforma imediatamente à nossa frente estava vazia, exceto por equipamento de mineração abandonado e pertences pessoais descartados, rações alimentares meio consumidas, lumens piscando fracamente, sangue seco manchando o metal. Irmão Hylan, Vox crepitou no canal do esquadrão. Meu Auspex detecta múltiplas assinaturas de vida 300 metros abaixo. As configurações não registram como humanas padrão. Números? Indeterminado. As leituras continuam mudando. Aquilo deveria ter sido nosso primeiro aviso. Descemos através de escadas de manutenção, servos de armadura energizada, rangendo sob tensão de descida controlada. O ar ficou mais denso à medida que descíamos, pesado com partículas metálicas e algo mais. Algo adocicado e podre que até os sistemas de filtragem de nossa armadura não podiam eliminar completamente. Sangue. Quantidades vastas de sangue. 200 metros abaixo, encontramos os primeiros corpos. Pessoal de segurança espalhado por plataforma, seus corpos torcidos em configurações impossíveis. Ossos perfurando através da pele em ângulos matematicamente precisos. Olhos substituídos por estruturas cristalinas, geometricamente perfeitas, que ainda rastreavam nosso movimento. O trono nos preserve.
Irmão Micros sussurrou, uma quebra de disciplina rara que escolhi ignorar. Eles ainda vivem, irmão Carsus disse. Sua Bolt Pistol treinada na vítima mais próxima. Permissão para conceder a graça do imperador? Hesitei, estudando os humanos transformados. Suas mutações mostravam padrão, propósito, design. Esta não era corrupção aleatória. Era algo deliberadamente construído. Negativo. Precisamos de inteligência. Assegure para interrogação. Aquela foi minha primeira falha. A primeira de muitos compromissos que levariam à minha condenação. Enquanto o irmão Carsus se aproximava da vítima mais próxima, os olhos cristalinos pulsaram com luz interna. Uma voz surgiu, não da boca da vítima, mas do próprio ar, como se realidade estivesse sendo dividida para permitir às palavras passagem. Os filhos de ferro vieram testemunhar a mudança, quão adequado, quão simétrico. Ergui minha Bolt Pistol. Identifique-se, entidade Warp. A luz pulsou novamente, e cada vítima na plataforma falou em uníssono. Somos a revelação, o portal, os matemáticos do cérebro, seus irmãos em transformação. Heresia, cuspi. Vocês se afastaram da luz do imperador. Risada borbulhou de nenhum lugar e em todo lugar. O imperador, o grande enganador que esconde a verdade de sua própria existência. Olhem nossa metamorfose e vejam seu futuro, filhos de ferro. Vejam a glória que aguarda quando se rendem à mudança. Atirei rajada na vítima mais próxima. Projéteis explosivos reduziram carne corrompida a vapor e fragmentos ósseos. Matem todos, ordenei. Sem interrogações. Meu esquadrão respondeu imediatamente, Bolt Pistols rugindo em rajadas disciplinadas. A plataforma tornou-se lustrosa com fluidos enquanto executávamos cada humano transformado. Ainda assim, mesmo enquanto seus corpos eram destruídos, os olhos cristalinos permaneceram intactos, caindo na plataforma com sons suaves, como chuva sobre a armadura. Irmão Carsus se abaixou para examinar um. Estrutura fascinante, disse, segurando o cristal entre dedos blindados. As facetas parecem mudar quando não observadas diretamente. Descarte-o, ordenei. Todos os artefatos Warp devem ser purgados. Mas mesmo enquanto se movia para destruí-lo, o cristal pulsou com luz. Uma lâmina de energia impossível lançou-se através de seu pulso, através da ceramita de sua armadura, diretamente em seu coração primário. Carsus caiu de joelhos. Nenhum sangue jorrou do ferimento, apenas luz, a mesma luz fria e matemática que pulsava dentro do cristal. Irmão Carsus está comprometido, disse ao esquadrão. Contenham-no. Mas Carsus se levantou antes que pudéssemos agir. Senti o movimento dele, antinatural, como se sua armadura estivesse sendo controlada por algo desconhecido de sua operação. Seu elmo virou-se para mim, e embora não pudesse ver seu rosto, senti seu olhar como força física. Rylan, disse, sua voz sobreposta com harmônicos que fizeram meus autossensores guincharem com feedback. A mudança vem para todos nós, até você, especialmente você. Fiz o que qualquer Space Marine leal faria. Executei-o onde estava, rajada de fogo Bolt que separou sua cabeça de seus ombros. Seu corpo desabou, mas nenhum sangue fluiu do toco de seu pescoço. Apenas luz, coalescendo em estruturas cristalinas que cresceram diante de nossos olhos. Recuem, ordenei. Protocolos de quarentena completos. Galeria 17 requer purgação de nível Exterminatus. Retiramo-nos pelas escadas de manutenção, atirando para baixo em formas que nos perseguiam. Massas derramadas de carne que antes eram mineiros humanos. Eles saltavam com velocidade inumana, crescimentos cristalinos brotando de membros, permitindo-lhes escalar superfícies lisas demais para dedos. Irmão Vox caiu em seguida.
arrastado da escada por braços alongados que não deveriam ter sido capazes de alcançá-lo. Seus gritos foram abruptamente cortados, substituídos por som como vidro quebrando. Não olhei para trás. Alcançamos a plataforma superior, apenas 3 de nós restando dos 5 originais. Enquanto emergíamos da galeria, ativei as cargas de demolição que colocáramos durante nossa descida, colapsando toda a escada atrás de nós. A instalação tremeu enquanto milhares de toneladas de rocha e metal implodiam. Selem a porta de explosão, ordenei. Nada emerge da galeria 17. Mas enquanto técnicos se apressavam para reparar a porta que quebráramos antes, percebi algo em meu pulso. Um pequeno fragmento de cristal, não maior que grão de areia, incrustado na ceramita. Enquanto observava, pulsou uma vez com a mesma luz fria. Não disse nada. Não reportei nada. Aquela foi minha terceira e final falha, como filho leal do Império. Enquanto retornávamos à nossa barca de batalha em órbita, o cristal desapareceu, aparentemente absorvido em minha armadura. Convenci-me de que fora destruído, vaporizado pelas funções de auto-reparo da armadura. Uma mentira confortável. Aquela noite, enquanto removia minha armadura na privacidade de meus aposentos espartanos, percebi pequeno crescimento duro em minha mão esquerda. Uma forma geometricamente perfeita, pressionando para fora contra a pele. Não doloroso, mas insistente. Presente. Deveria ter reportado imediatamente ao apotecário. Ao invés disso, cobri com luva de combate e continuei minhas funções. Assim começou minha decadência ao longo de 17 campanhas. O lento espalhar de mudança através de meu corpo, escondida sob armadura, sob dever, sob devoção. A verdade permanece. A corrupção começou muito antes de me ajoelhar ao caos. Começou com um único momento de fraqueza. Única escolha de esconder o que me tornara por medo. Por orgulho. O Imperium chamaria isto heresia. Os deuses sombrios chamariam destino. Eu chamo pelo que realmente era. Covardia. Por quase 2 décadas, lutei como Iron Lord, obediente, enquanto a mudança trabalhava através de mim como veneno lento. O crescimento cristalino se espalhou através de meu braço esquerdo, depois através de meu torso, reestruturando músculos e carne em configurações mais eficientes. Aprendi a controlá-lo um pouco, a forçá-lo a recuar temporariamente através de força de vontade, antes de batalhas ou inspeções. Cada regressão ficava mais difícil. Cada avanço da corrupção se espalhava mais rápido. Virei-me para textos proibidos, estudando em segredo as mesmas heresias que fui treinado para destruir, procurando não adorar o caos, mas compreender meu inimigo o suficiente para derrotá-lo dentro de minha própria carne. Tal arrogância, como se o caos pudesse ser compreendido sem ser transformado pelo conhecimento. Na batalha por Hive Tertius, meu braço esquerdo finalmente me traiu. No meio de combate próximo com o sacerdote herético, meu punho energizado mal funcionou, ou assim assumiram meus irmãos de batalha. Na verdade, meu braço subitamente expandira a 2 vezes seu tamanho normal, a ceramita rachando enquanto carne se transformava em lâmina cristalina, que bissectou meu oponente junto com 2 de seus guardas. Irmão Eric testemunhou a transformação. Nossos olhos se encontraram através de nossos visores. Nenhuma palavra necessária. Ele sabia. Eu sabia que ele sabia. E eu sabia o que deveria seguir. Aquela noite, enquanto os Iron Lords celebravam vitória na Catedral Reconsagrada da Colmeia, fiz minha escolha. Não por devoção ao caos, mas por desespero, por autopreservação. Matei irmão Eric enquanto dormia, quebrando seu pescoço com minha mão mutada. Roubei seu respirador, uma pistola de plasma e 3 cargas de fusão. Depois sabotei as colunas de suporte da catedral e fugi para a colmeia enquanto a estrutura inteira desabava sobre meus irmãos de capítulo.
73 Space Marines morreram aquela noite, esmagados sob milhares de toneladas de pedra consagrada. Assisti à distância enquanto equipes de resgate tiravam ceramita quebrada dos escombros. Ouvi em canais Vox roubados enquanto o mestre do capítulo me declarava desaparecido, presumido caído. Se ao menos eu tivesse caído. Morte verdadeira seria tipo de destino mais amável que o que me aguardava. Por 3 meses me escondi na colmeia, movendo apenas à noite, subsistindo de ratos e água reciclada. Os sistemas de energia de minha armadura falharam em semanas. O peso da ceramita morta tornava movimento quase impossível, mas não a descartei. A armadura de um Space Marine é sua identidade. Sem ela, eu verdadeiramente seria nada. As mutações aceleraram sem minha vigilância constante para suprimi-las. Minha mão esquerda tornou-se totalmente cristalina. Superfícies facetadas, capturando a pouca luz que penetrava as profundezas da colmeia. Minha cavidade torácica se reorganizou, costelas se estendendo para criar treliça ao redor de meu coração primário. Meu olho esquerdo se transformou em orbe multifacetada que percebia espectros além da visão humana normal. Através dessa visão alterada, comecei a ver as correntes do Warp fluindo através da colmeia cidade. Fluxos de potencial e probabilidade ondulando através da arquitetura como sangue através de veias. Podia seguir essas correntes, prever onde convergiam, antecipar onde realidade crescia fina. Uma convergência assim me levou a subporão esquecido, sob o setor mais antigo da colmeia, subporão selado por milênios, suas paredes inscritas com fórmulas que ecoavam os padrões cristalinos, crescendo através de meu corpo. Quebrei os selos com meu braço transformado, o cristal ressoando com as barreiras antigas, dissolvendo-as como sombra diante da luz solar. Dentro do subporão havia altar, e naquele altar, único livro encadernado em material que reconheci como pele humana curtida. O Códex da Simetria Transformativa. Embora nunca o tivesse visto antes, conhecia o título como se o conhecimento tivesse sido plantado em minha mente ao nascer, aguardando até este momento para germinar. Quando toquei o livro, ele se abriu por vontade própria. Páginas viraram por mãos invisíveis, parando em capítulo intitulado Os Lordes Vazios de Ferro. Lá, em perfeito alto gótico, estava meu nome, minha história, meu futuro. O livro falava de Space Marine chamado Raylan, que trairia seu capítulo por medo da transformação, apenas para buscar transformação de poderes mais sombrios. Descrevia mutações idênticas às minhas. Predizia o dia e hora exatos em que descobriria o livro e declarava o que deveria fazer em seguida. Encontre a Legião Negra. Encontre aqueles que abraçaram a mudança ao invés de temê-la. Encontre aqueles que transcenderam as falsas limitações de lealdade e pureza. Deveria ter queimado o livro, então. Deveria ter terminado minha própria vida ao invés de seguir suas direções. Mas estava fraco, desesperado, sozinho. Segui as correntes Warp através da colmeia inferior, emergindo perto de Porto Espacial na 7ª noite. Um navio mercante estava se preparando para a partida, seus porões cheios de suprimentos industriais destinados ao mundo Forja Alexis 4. Embarquei furtivamente, minha forma mutada comprimida em caixa de manutenção, onde nenhum humano caberia. A jornada levou 37 dias. Passei cada um estudando o Codex, aprendendo seus princípios matemáticos de manipulação de carne, praticando transmutações menores em ratos que caíam em meu esconderijo. Ao fim da jornada, podia remodelar meu braço direito à vontade, transformá-lo de aparência humana para arma cristalina e de volta. Acreditava estar dominando a mudança. Na verdade, estava me rendendo completamente com cada dia que passava. Em Alexis 4,
abandonei o subterfúgio. Caminhei abertamente para o porto espacial, minha armadura energizada agora parcialmente fundida com minha carne mutada, movendo-se com minha vontade, ao invés de através de servos e feixes de fibra. Adeptos mecânicos olharam em horror enquanto passava. Forças de defesa planetária ergueram armas, mas não atiraram, paralisados pela perfeição matemática de minha forma transformada. Não aparentava mais ser humano. Não aparentava mais ser Space Marine. Tornara-me algo entre carne e cristal, entre matéria e energia warp. Um teorema de corrupção ambulante. O Codex me disse exatamente para onde ir. Um templo abandonado em Elexis IV, no subcontinente norte, uma vez dedicado ao Omnicia, agora consagrado a poderes muito mais antigos e famintos que o Deus Máquina. Durante minha primeira noite a bordo, enquanto meditava nos aposentos espartanos designados a recrutas iniciantes, as paredes ao meu redor começaram a sangrar. Não com sangue, mas com equações matemáticas vivas que rastejavam através do metal como insetos luminosos. Elas soletavam boas-vindas em línguas que nunca estudara, mas de alguma forma compreendia. Promessas de poder e transformação além da compreensão mortal. Não senti medo. Após tudo que vira, tudo que me tornara, estas manifestações pareciam quase mundanas. Estudei as equações enquanto evoluíam através das paredes, reconhecendo padrões similares àqueles no Codex da simetria transformativa. Quando finalmente desapareceram com o ciclo da noite artificial, ganhara novo insight sobre minhas próprias mutações. Na manhã seguinte, fui convocado aos fossos de luta do navio. Todos os novos recrutas da banda de guerra eram obrigados a provar valor através de combate. Não até a morte, o campeão de face dividida explicou, mas até ponto de ferimento significativo. A Legião Negra valorizava força, mas também potencial. Aspirantes mortos não cumpriam nenhum propósito. Meu oponente era Ex-World Eater, sua armadura ainda portando traços de branco e azul sob tinta negra aplicada. Seu elmo fora modificado para lembrar fera, tubos conectando-o a dispensador de drogas, implantado, que bombeava estimulantes de combate diretamente em seu sangue. Aberração cristalina, ele rosnou enquanto circulávamos um ao outro. Vou quebrá-lo e usar seus fragmentos como troféus. Não respondi. Palavras eram desperdiçadas em berserkers. Suas mentes processavam apenas violência e raiva. Ele investiu com velocidade surpreendente. Arma energizada erguida para golpe mortal. Pulei para o lado, usando meu braço cristalino para desviar sua lâmina. O campo energético da arma faiscou contra meu membro transformado, mas não conseguiu penetrá-lo. Seu momentum o levou além de mim, mas recuperou rapidamente, girando com graça praticada apesar de sua massa. Desta vez, seu ataque foi mais medido. Uma série de golpes controlados projetados para testar minhas defesas. Bloqueei cada golpe, meu braço cristalino se estendendo e remodelando para encontrar o arco da lâmina. Os guerreiros da Legião Negra, observando, murmuraram em apreciação do espetáculo. Meu oponente ficou frustrado, seus ataques tornando-se mais selvagens, mais desesperados. "Lute de volta, covarde!" gritou, raiva superando considerações táticas. Obriguei-o. Enquanto se comprometia a golpe descendente, entrei em sua guarda. Meu braço cristalino se transformou, alongando e remodelando em lâmina que perfurou sua armadura na junta entre pescoço e placa de peito. Não profundo o suficiente para matar, mas suficiente para tirar primeiro sangue. O World Eater rugiu, mais de raiva que dor. Largou sua lâmina e me agarrou com força sobre-humana, carregando-nos ambos ao chão. Suas mãos blindadas encontraram minha garganta, apertando com força suficiente para esmagar tubos traqueais mortais.
Mas eu estava além dessas vulnerabilidades. Minha garganta se transformou dentro de seu aperto. Treliças cristalinas, reforçando carne e cartilagem. Enquanto apertava, os cristais cresceram para fora, quebrando seus punhos blindados e incrustando em suas palmas. Ele gritou e soltou. Aproveitei o momento, meu braço cristalino se estendendo para envolver sua cabeça. Facetas pressionando contra seus selos de elmo. Um pensamento, e os cristais começaram a vibrar em frequência ressonante. O elmo rachou, depois estilhaçou. Sangue jorrou enquanto fragmentos de ceramita eram forçados através de seu crânio. Rendição! Rugiu, sua voz quebrando. Eu me rendo. Parei imediatamente soltando-o. Não por misericórdia, mas porque as regras exigiam. O World Eater desabou, sangrando mais vivo. O campeão de face dividida desceu à arena. Bem feito, disse, estudando o World Eater caído. Você demonstrou tanto habilidade quanto restrição. Qualidades raras entre aqueles tocados pela mudança. Virou-se para mim. Mas restrição tem seus limites. Na verdadeira batalha, não haverá rendições. Não haverá hesitação. Apenas morte e glória. Acenei, compreendendo a lição. Fora testado não apenas em força, mas em controle. A Legião Negra não queria apenas bestas furiosas. Queria armas pensantes, ferramentas que podiam ser direcionadas, empunhadas, controladas. Nos dias seguintes, fui integrado à banda de guerra, atribuído a esquadrão comandado por senhor de guerra chamado Varkot, um veterano da heresia de Horus, cujo corpo fora reconstruído tantas vezes que pouco restava de sua carne original. Sua armadura sussurrava com démons menores, vinculados à ceramita, suas vozes constantes murmurando promessas e ameaças. Seu rosto era máscara de cicatrizes, tecidas em padrões que formavam sigilos de proteção contra a morte permanente. E percebi a verdade. Não havia escape, não havia redenção, não havia volta ao que fora, mas também não havia razão para seguir em frente. Não em direção a Daemonhood, não em direção à ascensão, porque ascensão era mentira. Ascensão significava perder os últimos fragmentos de self, tornar-se completamente ferramenta dos deuses, sem vontade, sem propósito além do deles. Não, disse ao Demon Prince. Recuso. Então você escolhe Oblivion? O Demon Prince perguntou, confusão tingindo sua voz telepática. Escolho algo diferente. Escolho resistir. Você não pode resistir aos deuses. Posso tentar. Usei meu braço cristalino para lacrar a ruptura Warp, as facetas ressoando em frequência que forçou os Daemons de volta ao Imaterium. O esforço quase me destruiu. Cada cristal em meu corpo rachou, vazando energia Warp como sangue de feridas abertas. Mas funcionou. A ruptura selou. Os Daemons desapareceram, arrastados de volta para o mar de almas. E fiquei no deserto de Talorn, meu corpo quebrado, minha armadura em ruínas, minha alma, ainda minha. Varkot aproximou-se, estudando meus ferimentos com algo que poderia ter sido respeito. Você está morrendo. Eu sei. Por quê? Por que rejeitar a oferta do Demon Prince? Você poderia ter ascendido. Poderia ter se tornado algo além da corrupção que te consome. Porque a ascensão é armadilha. É a mentira final que os deuses nos contam. Eles prometem poder, mas entregam escravidão. Então, o que você fará? Vou lutar. Vou resistir. Enquanto restar algum fragmento de humanidade dentro de mim, vou recusar-me a render completamente. Varkot assentiu lentamente. Você escolheu da nação mais profunda que qualquer outro. Não morte, não ascensão, mas existência eterna presa entre os dois. Sim, concordei, mas é minha escolha. Os apotecários da Legião conseguiram me salvar. Mal. Implantaram novos órgãos para substituir aqueles que falharam. Soldaram minha armadura diretamente em minha carne, onde a ceramita fundira com cristal,
Injetaram estimulantes e drogas de regeneração que teriam matado Marine comum. Levei 3 meses para recuperar mobilidade básica, 1 ano para voltar à força de combate, e quando finalmente me levantei dos leitos de cura, descobri que algo fundamental mudara. Não em meu corpo, aquele continuava sua transformação implacável, mas em minha mente. Havia claridade que não possuíra antes, compreensão da verdadeira natureza de minha existência. Os deuses não eram mestres a serem servidos, eram parasitas a serem resistidos. Cada sussurro de poder que ofereciam vinha com preço. Outro fragmento de autonomia, outro pedaço de self entregue ao Warp. E eu finalmente entendia o jogo. Você mudou, Varkot observou quando retornei ao esquadrão. Há algo diferente em você. Aprendi a verdade, respondi. Sobre os deuses, sobre nós, sobre o que realmente somos. E o que somos? Escravos lutando para acreditar que somos livres, ferramentas convenientes de que escolhemos nosso propósito. Ele considerou isto. Talvez. Mas alguns escravos são mais conscientes de suas correntes que outros, e consciência por si só é forma de liberdade. Nos 5 séculos que se seguiram, carreguei esse conhecimento como fardo e escudo, lutei nas campanhas da Legião Negra, matei em nome de deuses nos quais não acreditava, servi mestres que desprezava, mas em cada ação mantive aquela centelha de resistência, aquele fragmento de humanidade que me recusava a render. Os outros notaram. Sussurros se espalharam pela banda de guerra, de um que desafiava os deuses mesmo enquanto os servia, de um cuja transformação parara, congelada em algum estado intermediário entre mortal e dêmon. Alguns me chamavam de tolo, outros de herege, ironia entre hereges, mas uns poucos entendiam. Varkot, Talhak, alguns outros veteranos das longas guerras que carregavam seus próprios fardos de consciência. Você não pode vencer, Talhak me disse certa vez. Os deuses sempre vencem no final. Talvez, respondi, mas posso me recusar a tornar vitória deles fácil. Posso forçá-los a trabalhar por cada centímetro de terreno que tomam. E quando não restar nada para defender? Então terei perdido, mas terei perdido nos meus próprios termos. A ironia de minha situação não me escapava. Tornara-me Chaos Space Marine para escapar da execução por mutação. Jurei-me aos poderes da ruína, buscando domínio sobre minha transformação. E descobri que verdadeiro domínio não vinha de abraçar o caos ou resistir a ele completamente, mas desistir no fio da navalha, entre rendição e rebelião. Era da nação própria, mais profunda que qualquer tormento que os deuses pudessem infligir, porque eu a escolhia conscientemente a cada dia. Cada manhã, acordava e tomava decisão. Render à transformação ou resistir mais um dia. E cada manhã escolhia resistir. Não por esperança de redenção. Tal coisa não existia para mim. Não por crença de que poderia derrotar os deuses. Tal pensamento era loucura. Mas simplesmente porque era minha escolha fazer. E nessa escolha, pequena, insignificante, finalmente fútil, encontrei algo que os deuses nunca poderiam tirar. Propósito. A longa guerra não tem fim. Isso é sua natureza. Conflito eterno sem resolução, sem vitória final, sem derrota permanente. Apenas ciclos intermináveis de violência e retribuição. E então nós, servos do caos, somos presos em existência sem conclusão. Não podemos verdadeiramente morrer. Nossos espíritos retornam ao Warp ao morrer, para serem renascidos, se os deuses assim desejarem. Não podemos verdadeiramente vencer. O Imperium é vasto demais, muito enraizado, muito resiliente para cair por nossos esforços. Somos peças em jogo que não podemos compreender completamente, jogado por entidades que não se importam conosco, exceto como ferramentas de sua diversão,
Esta é a verdade que aprendi em 5 séculos de serviço. Esta é a realidade que cada Cause Space Marine eventualmente enfrenta, admita ou não. Foi no ano 537 de minha queda que recebi convocação do próprio Abaddon, o Dessacralizador. O War Master da Legião Negra, líder de toda a Cruzada Negra, buscava guerreiros experientes para a nova campanha. A honra era inegável, o perigo igualmente certo. Você irá? Varkot perguntou quando recebi a mensagem. Devo. Recusar convocação do War Master é convidar execução. Morte seria escape, ele observou. Talvez seja o que você secretamente deseja. Talvez, mas não ainda. Não enquanto houver escolhas a fazer, resistência a oferecer. A jornada ao planeta assassino, a nave fortaleza de Abaddon, levou semanas através do Warp. Durante aquele tempo, contemplei o que me tornara. Minha forma era monstruosa agora. Cristais cobrindo 3/4 de meu corpo. Minha armadura fundida tão completamente com minha carne que era impossível dizer onde uma terminava e outra começava. Meus olhos brilhavam com luz. Warp. Minha voz carregava harmônicos que faziam mortais sangrarem dos ouvidos. Era tudo que uma vez desprezara. Tudo que jurei destruir. E ainda assim, sob toda a corrupção, sob todas as transformações, um fragmento permanecia. Um núcleo de consciência que se recusava a ser consumido. Era suficiente? Provava algo? Redimia-me de alguma forma? Não. Mas era meu. O planeta assassino era terror feito nave. Uma embarcação do tamanho de lua, decorada com troféus de 10.000 anos de guerra. Sua própria presença fazia a realidade rasgar nas bordas, o Warp vazando através das fissuras. Fui levado à presença de Abaddon em câmara vasta, decorada com brasões de capítulos derrotados. O War Master era presença imponente. Sua armadura negra portando marcas das garras de Horus. Seus olhos queimando com ambição sem limites. Rylan, disse, sua voz carregando peso de autoridade absoluta. Ou qualquer nome que você carrega agora. Ouvi histórias sobre você, o cristalino, o que se recusa a ascender. War Master, respondi, ajoelhando-me conforme protocolo exigia. Levante-se. Não tenho uso para subserviência sem sentido. Ele me estudou com interesse calculista. Dizem que você resistiu à oferta de Daemonhood, que rejeitou os presentes dos deuses. Rejeitei escravidão disfarçada de elevação. Insolente, honesto. Ele sorriu. Expressão desprovida de calor. Boa. Tenho suficientes aduladores. Preciso de guerreiros que pensam. Gesticulou para holodisplay mostrando o sistema estelar. A próxima Cruzada Negra se aproxima. A 13ª, se os historiadores do Império mantêm conta correta. Será diferente das outras. Como assim? Desta vez venceremos. Desta vez, Cádia cairá. E quando cair, o Imperium se estilhaçará. Estudei o display. Cádia, o mundo fortaleza guardando a única rota estável do olho do terror para o espaço imperial. Sitiada incontáveis vezes, nunca tomada. Um objetivo ambicioso, disse cuidadosamente. Impossível, você quer dizer? Sim, é por isso que triunfaremos. O Imperium espera padrões familiares. Espera que ataquemos, que sejamos repelidos, que recuemos para o olho. Não esperam que estejamos dispostos a sacrificar tudo, para quebrar sua fortaleza. E meu papel nisto? Você liderará a Warband especializada. Missões onde pensamento independente é mais valioso que obediência cega. Onde resistir aos sussurros dos deuses pode significar diferença entre sucesso e danação. Compreendi então. Abaddon não era tolo. Sabia que nem todos seus guerreiros eram fanáticos devotos. Alguns, como eu, serviam por necessidade ao invés de escolha. E ele tinha uso para ambos os tipos. Aceito,
disse. Bom, suas ordens seguirão. Prepare sua Warband. A Cruzada Negra começa em 6 meses. Prepare-se para a guerra que redefinirá a galáxia. Os 6 meses seguintes foram turbilhão de preparação. Reuni o Warband de veteranos, guerreiros como eu, que carregavam seus próprios fardos de consciência, que serviam ao caos sem verdadeiramente acreditar nele. Varkot veio, é claro. Talhak também. E outros, cada um com suas próprias razões, suas próprias histórias de queda e danação. Parece missão suicida. Um deles, ex-Iron Hand chamado Ferrus, observou enquanto revisávamos nossos objetivos. Toda missão é missão suicida. Talhak respondeu. A questão é se morreremos nos nossos termos ou nos termos dos deuses. Nos nossos, afirmei com certeza que não sentia. Sempre nos nossos. A Cruzada Negra começou com um rugido que sacudiu a galáxia. Milhões de guerreiros do caos, derramando-se do olho do terror, apoiados por legiões daimônicas e armadas de cultistas. E no centro de tudo, Abaddon conduzia a tempestade, sua vontade férrea mantendo as forças do caos, focadas em único objetivo. Minha Warband recebeu missões que outros considerariam impossíveis: infiltração de fortalezas imperiais, assassinato de comandantes-chave, sabotagem de defesas críticas. Eram missões que exigiam sutileza, pensamento, controle, qualidades raras entre servos do caos, onde frenesi e fúria geralmente prevalecem. E tivemos sucesso. Vez após vez, completamos nossos objetivos onde outros teriam falhado. Não porque éramos mais fortes ou mais abençoados pelos deuses, mas porque ainda possuíamos algo que muitos Chaos Space Marines perderam. Disciplina nascida não de programação, mas de escolha consciente. Foi durante ataque à estação de defesa orbital acima de Cádia que tudo mudou. Havíamos nos infiltrado nos níveis inferiores, plantado explosivos nos geradores principais. A missão estava indo conforme planejado, até encontrarmos resistência inesperada. Um esquadrão de Space Marines. Não qualquer capítulo, mas Iron Lords. Meus irmãos. Meu capítulo. Aqueles que traí 500 anos antes. Por momento, tempo congelou. Eles me reconheceram, ou pelo menos reconheceram os restos de insígnias que ainda marcavam minha armadura corrompida. Rylan, seu líder, disse, voz cheia de descrença e horror. Os registros dizem que você caiu em Hive Tertius, que você estava morto. Estou, respondi. Morri há muito tempo. O que você vê é apenas eco, assombrando o lugar onde uma vez fui humano. Então nós lhe daremos o descanso final que merece. Ergueu sua Bolt Pistol. Poderia ter matado todos eles. Minha Warband me flanqueava, nossas armas treinadas. Os Iron Lords estavam em desvantagem numérica, posicionados desfavoravelmente. Seria massacre. Mas enquanto olhava para eles, para a armadura verde que uma vez vesti, para aquilas que uma vez carreguei com orgulho, algo se quebrou dentro de mim. Vão, disse aos meus guerreiros, completem a missão. Eu lido com eles. Sozinho? Varkot protestou. Isso é uma ordem. Vão. Hesitaram, depois obedeceram. Guerreiros do caos compreendem autoridade, se nada mais. Fiquei sozinho diante de meus antigos irmãos. Por que você caiu? O líder perguntou. Você era um de nossos melhores, leal, devotado. O que mudou? Mutação, respondi simplesmente. Começou pequena. Escondi por medo. E esse medo me levou a caminhos que nunca pretendi trilhar. Você poderia ter reportado. Poderíamos ter encontrado tratamento. O Imperador fornece morte para mutantes, interrompi. Não tratamento, não compreensão, apenas purga, porque mutação é corrupção. É o que me fez. Não por escolha, não por fraqueza, mas por acaso cruel de genética. Olhei para minhas mãos cristalinas. Diga-me, irmão, se sua carne começasse a mudar amanhã,
Você se reportaria para a execução? Ou tentaria sobreviver? Ele não respondeu. Não precisava. Vou dar a vocês chance que nunca me foi oferecida, disse. Escolha. Lutem e morram, provando nada. Ou partam e vivam, talvez compreendendo que nem toda queda é escolha. Não podemos deixar você. Então me mate. Prove que o Imperium está certo. Que não há redenção, não há compreensão. Apenas pureza ou morte. Longa pausa. Depois, surpreendentemente, ele baixou sua arma. Vamos. Mas saiba isto, Raylan. Se nossos caminhos cruzarem novamente, não haverá misericórdia. Nem espero nenhuma. Eles partiram. E fiquei sozinho no corredor, sentindo algo que não sentira em séculos. Não paz, não redenção, mas algo próximo. Reconhecimento de que, mesmo na queda, escolhas ainda importavam. A Cruzada Negra atingiu seu clímax semanas depois. Cadia, sob assalto implacável, começou a rachar. Seus pilões, estruturas antigas que estabilizavam a realidade contra o Warp, foram derrubados um por um. E quando o último caiu, o planeta literalmente se despedaçou. Fiquei sobre os destroços de mundo que uma vez pareceu invencível e testemunhei nascimento da Grande Fenda, uma cicatriz rasgando a galáxia ao meio, o Warp derramando em realidade em escala inimaginável. Abaddon havia vencido. O Imperium estava quebrado, dividido, sangrado. E eu, paradoxalmente, senti não triunfo, mas vazio. É isto então? Varkot perguntou, juntando-se a mim sobre as ruínas. Vencemos a longa guerra? Vencemos batalha, respondi. A guerra nunca termina. Nunca pode terminar. É sua natureza. Então qual o propósito? Se não há vitória final, não há conclusão. Por que continuar? Olhei para minhas mãos, cristalinas, monstruosas, mal reconhecíveis como humanas. Depois para a fenda rasgando o céu, derramando luz o Warp através da escuridão. Porque ainda há escolhas a fazer, disse finalmente. Ainda há resistência a oferecer. E enquanto isso for verdade, ainda há propósito. Os séculos que se seguiram provaram minhas palavras. A Grande Fenda mudou tudo e nada. O Imperium adaptou, como sempre faz. O caos pressionou vantagens, como sempre faz. E a longa guerra continuou, como sempre continuará. Minha Warband sobreviveu, depois prosperou. Tornamo-nos conhecidos, não por devoção fanática aos deuses, mas por eficácia, por resultados. Outros como nós procuraram, guerreiros do caos que serviam sem verdadeiramente acreditar, que lutavam, não por convicção, mas por necessidade, que carregavam fardos de consciência em galáxia que não valorizava tal coisa. E juntos, formamos algo único, uma warband de réprobos e pensadores, de danados que se recusavam a render seus últimos fragmentos de humanidade. Não éramos redimidos, não éramos salvos, mas éramos livres, em sentido limitado, da única maneira que servidores do caos podem ser livres. Agora, no ano 999.401, ou M442 agora, com a Grande Fenda destruindo até calendários, permaneço sobre campo de batalha imundo cujo nome não importa. Ao meu redor, jazem corpos de Imperial Guardsmen que defendi. Seus rostos congelados em expressões de terror, seus gritos ainda ecoando em meu cérebro aumentado. Minha forma é monstruosa agora, quase totalmente cristalina, mal reconhecível como tendo sido uma vez humana. Os sussurros dos deuses são constantes, prometendo ascensão se apenas me render completamente. Mas ainda recuso, ainda resisto, porque percebi a verdade final sobre existência como Chaos Space Marine. Não somos danados por nossas ações, não somos amaldiçoados por nossos pecados, somos condenados por nossas escolhas e, paradoxalmente, libertados por elas também. Cada dia, escolho resistir aos deuses. Cada dia, escolho manter aquele fragmento de humanidade,
Não importa quão pequeno, não importa quão insignificante. E nessa escolha, repetida infinitamente através da eternidade, encontro algo que os deuses nunca podem tirar. Propósito, significado, self. Esta é a vida de Chaos Space Marine. Não história de glória conquistada ou poder ganho, mas história de escolhas feitas em face de danação certa. História de resistência oferecida sabendo que está condenada ao fracasso. História de humanidade agarrada quando seria mais fácil deixá-la ir. Se você é a Space Marine, considerando abraçar o caos, deixe minha história servir como aviso. O poder é real. As promessas são verdadeiras, mas o preço, o verdadeiro preço, não é medido em almas perdidas ou humanidade sacrificada. É medido em escolhas tiradas, em propósito roubado, em self dissolvido no oceano dos deuses. E uma vez que você cruza aquele limiar, uma vez que faz aquele juramento, não há volta, não há redenção. Apenas resistência, eterna, fútil, mas sua. Escolhi resistir, escolhi lutar, escolhi manter minha vontade mesmo quando meu corpo se transforma em abominação. É a escolha que recomendo? Não. É simplesmente escolha que não pude evitar fazer. Porque no final, quando tudo mais foi tirado, quando corpo e alma foram corrompidos, além do reconhecimento, quando lealdades foram traídas e irmãos foram mortos, quando até os deuses que você serve o veem como nada mais que ferramenta, tudo que permanece é escolha. A escolha de render ou resistir, de render ou lutar, de morrer como escravo ou viver como rebelde. E enquanto essa escolha permanecer minha, os deuses não venceram completamente. Esta é minha confissão, meu aviso, meu legado. Sou sem nome agora. A Legião Negra me recusou honra de título, e o Imperium me declarou traitores excommunicat. Mas sei quem sou, sei o que escolhi, e sei que quando o fim finalmente vier, se alguma vez vier, enfrentarei com olhos abertos e vontade intacta. Os deuses do caos não são libertadores, são predadores, e nós, seus servos, somos suas presas. Mas presas podem lutar, presas podem resistir, e presas podem escolher morrer de pé ao invés de viver de joelhos. Esta é a única vitória disponível para Chaos Space Marine. E é vitória que abraço, mesmo sabendo que está condenada desde o início, pela vontade que permanece minha, pela humanidade que me recuso a render, pela escolha que faço todos os dias de resistir, que os deuses riam, que o Imperium me amaldiçoe, que a galáxia me esqueça. Mas enquanto respirar, enquanto pensar, enquanto escolher, permanecerei meu. E isso, no final, é suficiente.